Inteligência Orgânica Podcast no ar, mais uma vez, aqui gravando com mais uma convidada especial. E hoje eu quero agradecer a você que abriu esse programa, abriu esse vídeo ou está atento aí no seu fone de ouvido do seu carro ouvindo essa conversa que, na sua essência, é pessimista. Esse é o mote do nosso podcast, graças a esse turbilhão de mudanças que a gente vem enfrentando devido à inteligência artificial, às redes sociais, ao mundo cada vez mais vivendo dentro de bolhas, afastando as pessoas. Isso acabou batendo em mim, Edna, de uma forma muito ruim. Mas antes, eu tenho que fazer uma coisa que eu deixo para fazer no final. Então, nessa última temporada, que é essa última sequência de gravações, você que nos escuta não sabe disso, mas eu gravo vários episódios no mesmo dia. E hoje, em todas as gravações desse dia aqui, que estou gravando de agosto de 2025, eu estou pedindo para as pessoas se inscreverem no canal. Mas isso claro. certo. Tem que fazer, deixa o comentário, deixa 5 estrelinhas aí, deixa o seu like, que isso ajuda nós a chegarmos com essa visão, que ela é pessimista proativa, porque ela gera reflexão, e a cada papo que eu recebo uma pessoa que tem uma visão diferente da minha, eu cresço. E é assim que a gente aprende com diversidade. Então, só por isso, já vale o seu like, já vale o seu comentário. E hoje, graças a Deus, se ele existe, eu tenho aqui alguém que me inspira bastante. Edna, seja muito bem-vinda. Edna Vassello Goldoni, alguém que tem um programa enorme de mentorias, de liderança para mulheres, que pensa justamente esse futuro do ser humano já há bastante tempo, né? Top of mind, uma pessoa que já está dentro do mundo corporativo, dentro do trabalho com lideranças há muitos anos. Então eu acho que você vai ter uma visão diferente da minha. Porque esse podcast é aberto sempre com a mesma frase. Eu falo assim, olha, Edna, minha visão para o futuro, que tem o intuito de estimular nossa inteligência orgânica, é pessimista, porque eu vejo que as pessoas estão pensando mesmo. E eu trago pessoas aqui para, quem sabe, ter uma visão, uma mensagem otimista. Será que essa mensagem vai vir de você? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Ai, Pedro, bom, o otimismo faz parte da minha essência. Eu sou uma pessoa otimista. Daí as pessoas perguntam, mas você é sempre assim? Eu sou sempre assim. Eu falo que eu coloquei o óculos, né? Minha lente hoje, além do óculos que eu uso, é uma lente de otimismo, de entusiasmo, de coragem, de fé no ser humano, de encontrar oportunidades, fazer as coisas acontecerem, por mais que não é aquele otimismo tóxico que não vê os problemas acontecendo. Sim, eu vejo, eu sei que temos aí um caminho árduo pela frente, mas eu tenho fé na vida. Eu tenho fé na força do amor, eu tenho fé na força das conexões. E é exatamente isso que eu vivo hoje. Então hoje eu foco a minha energia em tudo aquilo que eu posso realizar de fato para poder deixar o meu legado, para poder construir, fazer a minha parte nessa construção de um mundo melhor. Porque aquilo que nós não devemos fazer, nós já sabemos. A gente sabe que a gente não tem que fazer. Agora, o que eu tenho que fazer? É esse o meu compromisso. E o que você tem que fazer? Construir um mundo melhor. Mas isso não é muito amplo? Isso não está na missão das empresas que mais destroem o mundo? Então, isso não está dentro das organizações que são mais tóxicas? Isso não é muito discurso e pouca prática? Está. Isso está na responsabilidade de cada um. Quando eu falo do mundo, não é o mundo como um todo. Eu tenho uma frase que me acompanha que eu digo, o bem que o mundo precisa, Pedro, todo bem que o mundo precisa, eu não tenho. Mas o bem que eu tenho pode fazer a diferença no mundo. E se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, já está valendo. Porque isso é uma responsabilidade do coletivo, isso é uma responsabilidade de cada um de nós. E é diante dessa responsabilidade comigo, com a minha essência, com o meu propósito de vida, eu vou fazer a minha parte. Não importa. É a minha parte. E como você descobriu isso, Edna? Eu descobri isso, Pedro, de uma forma muito especial na minha vida, né? Ao longo de toda a minha trajetória, eu fiz uma carreira executiva, a qual eu tenho um orgulho enorme. Eu desbravei, eu falo que a área de vendas, há mais de 40 anos atrás,
Quando eu cheguei em São Paulo como profissional na área de saúde, trabalhei 2 anos e vi que, na verdade, não era aquilo que iria trazer a minha felicidade ao longo dos tempos. E decidi ir para a área de vendas, Pedro. No mercado predominantemente masculino, A área de saúde, o que você fazia antes? eu sou biomédica. Ah, você é biomédica. Sou biomédica, especialização em saúde pública. Era uma carreira para seguir a carreira de medicina, que era o grande sonho do meu pai. Mas 2 anos depois, atuando na área, eu viro a mesa e encontro o meu sonho, que eu falei, gente, eu tenho que ser vendedora, porque minha habilidade de comunicação, de falar com as pessoas, eu falei, não me coloca no laboratório, porque não é aqui que eu vou ficar. Eu quero ir para o mundo. E comecei uma carreira na área de seguros, trabalhei quase 30 anos no mercado de seguros, fiz uma trajetória a qual tive vários reconhecimentos, sendo a única mulher 10 vezes indicada ao prêmio Top of Mind profissional de vendas, fui vencedora em 3 edições, conquistei inúmeros outros prêmios, sempre consolidando que a decisão que eu havia tomado estava certa. Só que ao longo da minha carreira, eu cheguei aonde eu quis chegar, Pedro. Escalei, cheguei, construí. Só que, ao mesmo tempo, muitas mulheres que começaram a mesma carreira comigo, muitas desistiram. Muitas foram impedidas de dar os próximos passos. Muitas perderam a vida por ser mulher. Então, a reflexão que eu sempre fiz e sempre falo, eu escalei a minha montanha, subi, acreditei, enfrentei machismo estrutural, enfrentei preconceito, mas eu cheguei no topo da montanha, coloquei minhas bandeirinhas lá e falei, era aqui que eu queria chegar. Nada me impediu de chegar onde eu queria chegar. Ponto. Só que chegou um momento da minha vida, Pedro, que eu decidi que era hora de parar. E nessa trajetória tive atuações na Associação Brasileira de Recursos Humanos, fui diretora comercial, representei o Brasil no Congresso Mundial da ONU, e foi exatamente nesse momento que eu volto do Congresso da ONU que eu recebo um chamado, tanto externo quanto interno. Externo, do ponto de vista da executiva da ONU, perguntar para mim por que na minha volta para o Brasil, o que eu iria fazer em prol das mulheres brasileiras. Eu fiquei com aquele chamado, o que eu posso fazer? Ao mesmo tempo, vem a oportunidade de eu vender a minha empresa, me capitalizei e falei, eu vou me aposentar e eu não vou fazer mais nada. Exatamente nesse momento, Pedro, que é a decisão de eu me tornar uma empreendedora social. É encontrar um desafio e transformar aquele desafio numa oportunidade. E foi nessa lacuna, nesse momento que a gente, quando a gente olha o número de mulheres em cargo de liderança, mulheres em posição de CEO, o tempo que nós vamos levar para atingir a equidade de gênero, eu falei, peraí, será que eu não posso fazer alguma coisa para essas mulheres? Será que a minha experiência não pode contribuir com essas mulheres? Será que agora, que eu não preciso mais ser, entre aspas, não precisaria mais ter um ganho financeiro, porque eu já tinha feito a minha reserva financeira para eu poder viver uma vida aposentada? Será que? Aí começaram meus questionamentos e foi aí que eu falo que eu tenho uma conexão com Deus, que eu acredito. Eu pedi para Deus falar, eu falei para ele, fala para mim o que eu posso fazer. Me faz com que eu encontre o meu propósito, porque se eu encontrar esse propósito, nada vai impedir de eu seguir em frente. E aí, Pedro, esse propósito nasce quando um propósito se une a uma ação, ela se torna um legado. É isso que eu acredito. Aí se você vai perguntar para mim, mas o que você começou fazendo? Né? Você encontrou esse chamado, o que você fez? Pedro, tudo começou com um colar de pérolas. Colar de pérolas? Isso, tudo começou com um colar de pérolas. É exatamente dessa forma que eu vou abrir um TED que eu vou fazer. Tudo começou com um colar de pérolas. Por que de um colar de pérolas? Porque um dia, logo que eu já estava aposentada, me chamaram para fazer uma palestra e eu decidi contar a minha história. E eu não sei por que, Pedro, veio um insight. Poxa, você vai palestrar para as mulheres? Leva um colar de pérolas. E foi pensando na pérola que nasceu o simbolismo de eu avaliar a metáfora da pérola com as nossas dores. O que a pérola representa? A pérola representa o símbolo da transformação. Não sei se você sabe, ela só existe porque um grão de areia entra na ostra e causa uma ferida. Não existe uma pérola sem um grão de areia. Ponto. E dessa dor da pérola
né, da ostra que passa para aquela dor, pelo aquele sofrimento, ela resignifica, embala e faz a pérola. É a única joia orgânica da natureza. Esse símbolo é precioso demais. E quando a gente faz essa reflexão para nós, Pedro, o que eu estou fazendo com as minhas dores? Qual é o sentido que eu dou para o sofrimento que a vida vai me colocando? Porque não existe uma vida sem sofrimento. Óbvio que não existe. E pode falar. Não, quando você... Não existe uma vida sem sofrimento, mas parece, do jeito que você conta, que os objetivos que você atingiu até chegar a esse lugar, que é de muito propósito, eles foram fáceis. Não foram Não fáceis. foram, mas parece. Parece que é né? fácil. Parece porque você fala, não, eu fiz fácil. isso, eu fiz aquilo, eu cheguei, eu fiz acontecer. Eu imagino que esse trajeto deve ter sido... E muito do que você conta é meio que assim, putz, eu cheguei no topo, mas chegar sozinho não tem graça. Então, por isso, exatamente isso, Pedro. Porque quando você chega sozinho, você olha para trás e vê quantas mulheres podiam ter chegado e não chegaram. E você sempre teve essa visão da mulher, assim? Porque Sim. tem muita mulher que chega e acaba que elas... A gente até no outro projeto que temos juntos, o Delas para Elas, todas falam, eu tive que me masculinizar para chegar onde eu tô. Então, eu não tive que me masculinizar. Eu tive que me impor dentro da minha autenticidade. Uma coisa que ao longo da minha carreira, Pedro, eu mantive sempre a minha autenticidade. Uma menina do interior, muito comunicativa, mas com um detalhe, eu nunca abaixei a minha cabeça. Ponto. Para nada e Mas nem pra imagina, ninguém. Edna, imagina se você tenha chegado num local de trabalho em que os homens eram... Mas assim, o pior tipo do predador, para não dizer de você sofrer agressão física. Eu não sei se sofreu. Não, eu não sofri. Mas, Pedro... Tipo, se impor nesse ambiente... ambiente? Assim, imagina as situações que você passou. E Que ano a gente tá falando, desculpa? Nós estamos falando de 1985, 86, 87, sem internet, sem telefone. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei na área de vendas, Pedro... E você começou em vendas em corretora de seguros. Corretora de seguros. A gente fazia venda com páginas amarelas, dá para acreditar nisso? Eu pegava a lista amarela, ficava o dia inteiro numa sala de reunião tentando marcar uma reunião. Era predominante, eu só falava com homens, porque nesse momento a maioria dos homens que estavam nas posições de liderança, principalmente na área de compras, na área de RH. Então era um mundo predominantemente masculino. E essa sala de vendas devia ser uma pressão tipo o Lobo de Wall Street, assim, Lógico. gente tocando sino. Batendo sino. Pedro, olha só que louco. Eu saía de manhã, pegava trem, a Marítima Seguros, ficava ali na Líbero Badaró. Eu pegava ônibus, eu tinha que voltar com todas as propostas no final do dia vendidas. Eu tinha que vender, Pedro. Eu tinha que ir no cliente vender. Eu não tinha carro, Pedro. Eu levava um sapato na bolsa para chegar, tirar meu tênis. Teve um dia, você não vai acreditar, eu tinha que bater minha meta às 5 horas da tarde. E eu vou voltando de um cliente, chuva, Pedro, chuva. Mas eu tinha que chegar lá para entregar exatamente para você bater a minha meta. E era bater meta mesmo, cara. E aí você imagina eu chegar molhada na frente do meu diretor e falar assim, eu bati a minha meta, tá aqui todas as minhas propostas. Era proposta de papel. Então você tem uma ideia. Você fazia a reunião e o cara tinha que sair tendo assinado um contrato. E um caso muito curioso, o primeiro corretor de seguros que eu fui vender o produto era um senhor bravo. Ele olhou para mim e falou assim, você quer que eu venda a Marítima Seguros? Olha só, esse é um case meu. Aí eu falei assim, eu quero que o senhor confie no meu trabalho. Ele falou assim, então eu vou te contar uma coisa. Eu tive um acidente faz 3 meses, a minha esposa morreu. Escuta essa. E até agora a Marítima não pagou o meu seguro. Eu quase voltei. Eu falei, meu Deus, como isso? Chamava-se Júlio Pasquinelli, nunca esqueço disso. Ele falou assim, ainda você quer que eu confie na companhia que você está me oferecendo? Eu falei, senhor Júlio Pasquinelli, olha para mim. Eu sempre tive esse hábito de falar assim, olha nos meus olhos.
Eu estou voltando para a Marítima agora e é uma questão de honra eu trazer o cheque de indenização da tua esposa. Essa sempre foi minha forma de trabalhar. Eu podia ter titubeado, chegado e falar, poxa, sai do mercado de seguro de vida, por que você está fazendo essa área? Voltei, eu fui falar com o presidente da Marítima e falei para ele, eu não volto sem a indenização. Bom, conclusão, foi o meu cliente que mais vendeu para mim, levei, por quê? Quando entrei para o mercado de seguro de vida, eu não vendo um produto, eu vendo algo que o usuário não vai usar, ele vai morrer. Uhum. Então a sua família vai receber. E Pedro, eu trabalhei muitos anos vendendo seguro de vida. Que é uma venda que o cara tem que pensar sempre nos filhos, Sempre no na filho, família. agora você tem que vender uma coisa que ele só morrer no que a família vai usar. E ele tem que pagar em vida. Não, e Napoleão Hill tem uma frase, depois que eu li essa frase do Napoleão, ele diz assim, quem vende seguro de vida vende qualquer negócio, vende qualquer seguro, muito mais fácil do que vender um carro, um apartamento, um celular, você compra. Então, na verdade, quando você me pergunta, enfrentei sim, Pedro. Porque eu fico imaginando que lá nos anos 80, esse cara, esse chefe de empresa, esse tomador de decisão, na época olhar pra você, que devia ser novinha, vinda do interior, e falava, não, eu compro se você sair pra jantar comigo. Mas eu nem ouvi essas frases, porque assim, a minha forma de impor a minha presença era olho no olho. E eu até falo hoje, se algum momento alguma pessoa, assim, eu não entendi o que você está dizendo, me desculpa. Então assim... Você sempre teve essa postura? Sempre tive. Quando eu falo que a gente não abaixa a cabeça para ninguém, Pedro, é dizer assim, se qualquer posicionamento, você simplesmente retribui com o seu posicionamento. Eu não tinha outra forma de conquistar o mercado, Pedro, se não fosse me impondo com o meu respeito, com a minha confiança, com o meu trabalho. Então, assim, abrir o mercado de vendas, para mim, na época que a gente tinha poucas mulheres, muito poucas referências. Aí é um ponto. Hoje nós temos muitas mulheres que são referências para a gente. Nossa, sem dúvida. Mas na minha época, uma das mulheres que foi uma referência para mim foi Luiz Helena Trajano. Eu sempre falava para mim, se a Luiz Helena pode, eu posso. Então, eu estudava o perfil dessas mulheres, estudava mesmo. Lá atrás. Acompanhava o perfil dessas mulheres. E aí, o que foi que aconteceu, Pedro? Há 20 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a ver que eu poderia ter uma oportunidade de ajudar outras mulheres. Aí eu criei um evento chamado Encontro de Mulheres de Sucesso. Olha que bacana. Qual era o seu objetivo? A gente convidar mulheres com mais experiência e compartilhar com outras mulheres. A gente fez esse evento por mais de 20 anos. Por mais de 10 anos esse evento, onde a gente reunia mulheres para poder discutir cases de sucesso, compartilhar experiência, porque eu acredito nessa troca, eu acredito nessa conexão. Pronto. E aí, quando você perguntou para mim, e aonde fecha esse legado, quando eu decido me aposentar, quando eu falo que eu cheguei no topo da montanha, eu entendo que muitas mulheres poderiam ter chegado, e acompanhei muitas mulheres que desistiram, Pedro. Muitas mulheres que abandonaram a carreira, que hoje poderiam ter tido uma carreira de grande sucesso. Não, os relatos que a gente escuta desse projeto que você faz, e até das pessoas que a gente traz para conversar lá no Saber Ampliado no Delas para Elas, são de pessoas que, cara, que só estão lá porque foram muito duras. Muito duras, tiveram que se impor, comprar brigas. Comprar briga. E também é um ponto comum que todas em algum momento tiveram um burnout ali. Não, todas tiveram uma grande maioria. E tem um ponto que eu quero fazer questão de ressaltar aqui. Não foi só assédio moral ou sexual de homens. Hoje, quando você pergunta para a grande maioria das executivas se elas tiveram assédio por mulheres, a resposta é sim. Então, nós enfrentamos, além de tudo, todos os desafios que a gente ainda enfrenta a rivalidade, assédio moral de mulheres. Por isso, que falar de sororidade hoje é a minha pauta principal. O quanto uma mulher hoje quer, de fato, ajudar uma outra mulher. Ô Edna, por que sororidade e não feminismo? Então, a sororidade, o feminismo é um movimento que hoje a gente sempre... Tem muitas mulheres que nem gostam de falar que é feminista, porque ficou um preconceito, mas o feminismo é assim, é um movimento em prol das mulheres, é isso que a gente tem que ficar claro. Eu sou feminista em prol das mulheres, trabalho, luto, em prol de tudo que envolve o bem-estar de uma mulher.
seja política pública, seja política dentro das áreas públicas, ou seja dentro das empresas. E é uma bobagem essa visão preconceituosa sobre o feminismo. Total. Assim, tem a ver muito com essa questão da bolha, da polarização que encerra diálogo e não abre. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente tem que lutar contra isso. Exatamente. Porque as conquistas do feminismo são o que tornaram possível tudo o que nós temos hoje, certo? Perfeito. Você imagina, se nós não tivéssemos mulheres à frente do seu tempo, que tivessem lutado para que a gente pudesse ter acesso a votos, mulheres que foram para a área política, mulheres que foram ocupando seus espaços, como nós estaríamos hoje? Se com todo esse avanço nós ainda enfrentamos tantos desafios, ainda temos 35% de mulheres em cargo de liderança. As mulheres ganham 20% menos na média que os homens. Nós temos aí um índice de violência doméstica absurda, né? Um índice de feminicídio assustador. Né? Assim, a cada dia a gente acha que pode, parece que vai ficando pior. Né? Nem dá para dizer os últimos casos que aconteceram. Agora, pegando o gancho da tua pergunta, você fala assim, mas o que a sororidade tem que ver com o feminismo? Tudo. Por quê? Uma mulher, para ela poder ajudar uma outra mulher, ela tem que estar imbuída de um sentimento de amor, de um sentimento de ajuda mútua, de um sentimento de empatia, de um olhar de apreciação de uma outra mulher. E para viver a sororidade, nós temos que combater um outro pilar que é antagonismo da sororidade, que é a rivalidade feminina, que ao longo do tempo foi construindo. Ultimamente eu vi um filme, agora recentemente, que falou, né? Ou você gosta da Xuxa, ou você gosta... como é que é? Ou você gosta da Eliana, ou você gosta da Xuxa, ou você gosta da Nela Mercury, ou você gosta da Ivete Sangalo. Assim, você não pode gostar das duas. Por que foi criando essa rivalidade, é uma e a outra? Não. Nós, mulheres, temos que ter na nossa consciência a nossa responsabilidade de ser um exemplo de uma mulher que apoia, que ama, que ajuda uma outra mulher. Por isso que tem o nome de soror. Soror é de irmandade feminina. Fraternidade de homens, é a união dos homens, é a fraternidade. E a sororidade é um termo que foi usado, assim, é um tema meio que recente. Às vezes a gente vai falar de sororidade e muitas mulheres falam, mas o que é sororidade? Outro dia eu estava falando com uma grande executiva que ela nunca tinha visto a palavra sororidade. E aí eu quero deixar uma fala para falar de sororidade. Eu falo que basta a rivalidade. Agora nós temos que ver esse novo movimento, que é a evolução do nosso ser para viver a sororidade. E uma mulher só vive a sororidade quando ela se ama, quando ela se aceita e quando ela entendeu que o sucesso de uma outra mulher não é o meu fracasso. Se ela entender isso, olha, é simples, o sucesso dela não é o meu fracasso. O lugar que ela ocupa, eu não vou ocupar, é dela. Agora, eu quero ocupar o meu espaço e quero ajudar outras mulheres a conquistar o seu. Mas você entende também, imagino que, pelo menos é o que eu entendo, que essa competição que se prega que as mulheres têm uma contra a outra é algo que é fruto de uma sociedade também machista e isso é estimulado por homens. Total, querido. Total, isso é fato. Fato, né? A gente foi criado com essas crenças. A gente foi construindo essas crenças ao longo do tempo que se nós não tomarmos essa consciência, porque aí por isso que eu falo que a evolução do ser, será que toda vez que eu der um mergulho para dentro de mim e ouvir os meus pensamentos, tomar consciência dos meus pensamentos, o que eu estou pensando dela? Eu estou julgando, eu estou criticando, eu estou apontando, eu estou fazendo falha? Né? Quantas vezes acontece alguma coisa, a gente culpa quem? A mulher. Uhum. Não, mas a mulher. Não, mas a mulher. A mulher comeu a maçã, né? A Eva é a culpada da gente ser expulso do paraíso. Exatamente. Muitas vezes a mulher passa por um assédio e ele fala, não, mas será que a mulher não foi a... não é isso mas que também acontece? Se vestindo assim... Então, não é isso? Aí assim, se a gente for olhar pelo respeito de cada um se vestir como quiser, se apresentar como quiser, independente das decisões dela,
ela tem que ser respeitada, Pedro. É um ser humano. Mas isso é o dividir para conquistar, né? Exatamente. É técnica de guerra, Sun Tzu. E a gente enxergar isso faz parte de uma conscientização que tem a ver com educação muito, não só para homens, mas para mulheres também. Para mulheres. Por isso, Pedro, que quando eu decidi me entregar, agora fechando, O arco. agora quero fechar com vocês aqui o raciocínio, prestem bem atenção. Então, quando eu decido parar minha carreira executiva e falo, agora eu quero falar de mulheres, veio uma coisa muito forte que foi, por quê? Porque eu fui educada por uma mulher que, sem saber, foi o maior exemplo de sororidade para mim. Minha mãe me ensinou, durante todo o meu tempo de convivência com ela, que eu tinha que amar, respeitar, ajudar, amparar todas as mulheres. Minha mãe deixou o maior legado da minha vida. E ela dizia para mim, faça o bem para uma mulher. E quando eu voltava para casa, para minha cidade do interior, encontrava minha mãe perguntava para mim, olhava nos meus olhos e falava assim, você fez o bem para alguma mulher? Ela me cobrava. Ponto. Eu fiquei cresci ao longo da minha jornada, sempre procurei ajudar outras mulheres, inspirar outras mulheres, levantar outras mulheres, fazer com que as mulheres acreditassem nelas. Bom, chega o momento de eu me tornar empreendedora social, o momento de eu contar a minha história, levo na minha primeira palestra colares de pérolas. Por quê? Agora você vai entender. Porque a colar de pérolas foi adotado por mim, Pedro, como um símbolo do poder transformador. Esse símbolo do poder que cada um traz dentro de si. E ao refletir sobre a pérola, é convocar cada mulher a superar sua dor, a transformar a sua dor, ampliar sua consciência da tua responsabilidade como mulher, porque cada mulher conta, e entregar esse colar, colocar esse colar nela e falar para ela, eu preciso de você. Eu preciso de você nessa grande jornada da transformação social. Pedro, o primeiro dia que eu entreguei mais de 100 colares de pérolas, alguns depoimentos começaram a se tornar, assim, consolidar a minha decisão. Uma mulher chegou para mim e falou assim, era tudo que eu precisava ouvir. Era tudo que eu precisava ouvir hoje. Eu volto para casa, Pedro, já definido o que eu ia fazer. Cheguei para o meu marido, Léo, e falei, Léo, já sei o que eu quero fazer. Eu vou ser semeadora de pérolas. Olha isso, vou semear pérolas. E eu falei para ele, eu quero 1000 colar de pérolas. Aí ele olhou para mim e falou, mas 1000? Né? Começa com 1000 colar de pérolas. Eu falei assim, com 1000 colar de pérolas. Resultado dessa experiência, Pedro. Isso aconteceu há 7 anos atrás. Entregando os meus colares de pérolas no Brasil e mais de 13 países do mundo que eu já viajei com eles, eu pude sentir, Pedro, o quanto um abraço, um sorriso, uma palavra, um olhar pode impactar a vida de uma pessoa. E foi colocando esses colares de pérolas, hoje em mais de 45 mil mulheres, foi o que eu senti, o quanto essa missão é uma missão de vida. E eu tenho histórias e histórias para contar da entrega. Entregando e abraçando foram 45 mil mulheres, mas nós já estamos atingindo a marca de 85 mil mulheres que receberam o nosso colar de pérolas, com a mensagem da resignificação da sua dor e convocando ela. E aí, Pedro, é histórias e histórias de colares de pérolas. Fui para a tua reunião usando o teu colar. Eu vou em eventos, as pessoas querem me encontrar, eu quero o teu colar de pérolas. E esse colar, Pedro, transformou a minha vida. E esse colar trouxe a mais linda experiência que eu podia ter na minha vida. Se você perguntar tudo que eu mais amo fazer é entregar um colar de pérolas. Né? Se eu estou no trânsito, eu desço em algum lugar, a pessoa já entreguei o colar de pérolas para quem nem sabia o que era um colar de pérolas. E quando eu vou para fora do Brasil, eu levo a mensagem traduzida para que elas entendam. É aquele momento de conexão, não é o colar, é a conexão, é o abraço, é aquele momento que eu posso sentir a força daquela mulher diante de mim. E isso te inspira, isso te dá esperança no mundo, então. Olha, Pedro, por isso que a minha lente é de esperança. Agora, a experiência do colar de pérolas, Pedro,
Eu acho que foi por isso que tudo é aprendizado na vida. A experiência do colar de pérolas me preparou para algo muito maior, Pedro. Foi apenas um preparo, foi apenas para me fortalecer que eu poderia estar dando um passo maior. E na pandemia, eu não podia entregar meus colares de pérolas, e eu inquieta na minha casa, fazendo a prática do milagre da manhã, 5 horas da manhã, tenho meus diários, eu falei, fala agora o que eu vou fazer em pandemia, porque eu não posso entregar meu colar de pérolas. E a minha história se cruza com uma mulher muito mais corajosa que eu, uma mulher que sempre foi uma inspiração, até me emociono de falar dela, que foi Glaucimar Petkov. Ela mudou a minha história quando eu liguei para ela e falei, Glau, eu quero montar um programa de mentoria para as mulheres. E já esteve aqui, já esteve aqui, exatamente. E a Glau, no primeiro momento, me questionou o modelo do programa, como eu iria fazer. E aí aprimorei o programa, volto com ela e eu falo uma coisa muito especial para mim. Ela me pôs no ombro, Pedro. Você imagina uma mulher pôr você no seu ombro e falar assim, Edna, eu vou fazer com que você olhe um horizonte muito maior do que você está enxergando. Esse é o papel da mentora. E ela foi a minha mentora. Eu tenho a ela a minha mais absoluta gratidão. Porque quando ela me pôs no ombro e me mostrou um horizonte, ela falou, é para lá que você vai. Pedro, eu tive força suficiente para lançar a primeira edição do programa de mentoria para as mulheres, quando ninguém conhecia o Instituto Vascello Goldoni. Quando eu abro a primeira edição, 1.200 mulheres se inscreveram no programa, Pedro. 1.200 mulheres, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi uma celebração e abrimos o programa com 75 mulheres. Só para a gente não se alongar nesse capítulo da minha história, eu não sabia o que rumo ia se eu tomar. Eu falei, eu comecei uma jornada. Essa jornada, Pedro, completou 5 anos. Olha os números que nós chegamos. A gente abriu uma oportunidade de mentorar mulheres na sua carreira profissional, ou uma mulher no seu empreendedorismo, onde um mentor profissional vai ajudar ela a tomar melhores decisões, encontrar o seu propósito. E de forma voluntária. Agora, olha só o que a gente fez, Pedro. Quando você fala que o mundo tem esperança, claro que o mundo tem esperança. A gente fez uma rede mundial, Pedro, de mentores. Eu tenho hoje uma base de mais de 1.600 voluntários, preste atenção, 1.600 voluntários em mais de 13 países do mundo. Portugal, Irlanda, Espanha, brasileiros que estão em vários países que se cadastraram hoje e que se tornaram mentor voluntário do meu programa, Pedro. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Para ajudar a acelerar a carreira de quem precisa de forma voluntária. Exatamente. Ele oferece para a gente 5 horas de mentoria gratuita, Pedro. Conclusão. Olha só. Nós mentoramos em 5 anos. Estamos chegando a 9.000 mulheres. 9.000 mulheres tiveram a vida transformada, impactadas. Nosso ROI social, Pedro, está ultrapassando 35 milhões de reais em horas de mentoria gratuita. Se todas essas 8.000 mulheres que passaram pelo nosso programa e tivesse contratado um profissional, essas mulheres teriam feito um investimento no total de simplesmente 35 milhões de reais. É número, é impacto social. Uhum. Isso é empreendedorismo social. Empreendedorismo social se mede não pelo ROI que ele gera, mas pelo impacto que ele causa na vida das pessoas. E aí você fala, termina uma edição, aí você vê os depoimentos do que essa mentoria fez na vida delas. Então você acha que nós não podemos ter esperança no mundo? Nossa, não sei nem onde começar. E agora? Porque o negócio é assim, Edna, eu me inspiro demais, eu acho muito bonito esse trabalho, porque você foca no que é importante, na minha visão, que é o micro, que é onde você tem impacto mesmo ali. Não se preocupa tanto com o que está rolando, com esse problema aqui que eu, burguês, me preocupo tanto, que é o mundo digital, a inteligência artificial, as informações, as fake news, a geopolítica, o aquecimento global. Isso é menos. Ou você para pensar nisso também? Eu paro para pensar nisso, Pedro, mas eu foco muito
como que eu preparo, como que eu oriento essas mulheres, como eu fortaleço essas mulheres para poder enfrentar todos esses desafios que todos nós vamos enfrentar. Se tem Porque- alguma... Não, diga. Não, por favor. Não, acho que se tem alguma lição aqui que eu tô tendo de ideia, é que o propósito do que você faz e que é tão cheio de sentido para você e resultado, tem a ver justamente com encontrar aquilo, o lugar em que você se sente útil. Pronto. É encontrar o seu propósito. É encontrar o seu porquê. Porque você encontrando o seu porquê, você vai achar o como. Isso não é minha frase. Então, Pedro, é isso que cada ser humano tem que se imbuir. Qual é o que eu tenho que ser fator de soma na vida das pessoas, Pedro? Eu tenho que ser fator de soma no final do meu dia, Pedro. É com a minha consciência. O que eu fiz para mudar? Agora, essa experiência do Nós por Elas, que é o meu programa maior, que eu mentoro 600 mulheres a cada edição, é óbvio que a gente não está sozinho nessa jornada, eu tenho aí toda a base de voluntariado, mas eu tenho o Banco Bradesco, que é o nosso patrocinador, porque o IVG não vende nada, não é tudo 100% gratuito. Esse ano a gente lançou um novo programa, onde a gente está mentorando homens e mulheres com mais de 50 anos, que é o Carreira 50 Mais, com o apoio da Bradesco Seguros. E estou na 3ª edição, Pedro, do Delas para Elas, que a gente tem o orgulho de você estar com a gente nessa jornada. Foi um programa, Pedro, onde eu pensei o que eu posso fazer para as mulheres que estão nessa outra posição. O programa Nós por Elas vai até a posição de gerentes. Aí eu falei, se eu mentorar mulheres que estão na posição de diretoria de RH, o que essas mulheres não podem fazer? Se o RH é a coluna central de uma organização, se eu preparar essas mulheres para fazer as mudanças, fortalecer essas mulheres para implementar programas internos, para poder falar mais de equidade, preparar elas para poder falar com o seu CEO, enfim. Para se tornarem CEO. Para se tornar CEO. Nós estamos amanhã, né? Amanhã. Acho que a gente não pode falar de data, acho que é melhor dar um corte aqui. Não, então, não tem problema. Então vamos lá, então agora eu vou refazer aqui a fala. Não, então nós estamos lançando agora a 3ª edição, né? Estamos lançando a 3ª edição do programa exclusivo para mulheres que estão na posição de VPs e diretoras de RH. Vamos mentorar 40 mulheres. E qual a estratégia desse programa, Pedro? Elas vão ser mentoradas por mulheres que chegaram na posição de CEO. Aí a pergunta, essas mulheres dificilmente poderiam ter acesso a uma mentoria com uma CEO por conta de agenda. E a gente reúne, aprende, e essas outras mulheres que vêm pelo nosso programa continuam compartilhando, fazendo e ajudando outras mulheres. Ô Edna, e quando você olha para o futuro, e um dos motes desse programa é porque dentro dessas organizações que você conhece tão bem e que as mulheres estão trabalhando e as empresas que você atuou e conhece internamente, todas elas vão passar por mudanças estruturais muito grandes devido à automação e à mudança de processos, e muita gente vai ficar desempregado. Com certeza. Como você olha para o futuro do ser humano nesse aspecto? Eu acho que o ser humano, Pedro, eu acho que ele tem que olhar assim para as infinitas possibilidades que podem se abrir. Né? Se vai fechar uma porta, vai ter que abrir uma outra porta. Nós vamos ter que buscar isso. A gente não vai poder ficar parado esperando tudo como que a coisa vai ficar. Então, por isso que eu acho que as organizações precisam se preparar para essas mudanças que vão vindo. Mas eu acho que o preparo maior, Pedro, é nós como ser humano. Né? O quanto nós vamos ter responsabilidade diante hoje de tantas mudanças que a gente está acompanhando, principalmente na mudança que vem vindo aí pela inteligência artificial, é o que nós como seres humanos, qual é o nosso papel como ser humano. Eu vejo grandes possibilidades de crescimento, mas vamos deixar para a IA fazer o papel dela e nós, como seres humanos, fazer o nosso papel. Porque é essa parte que eu acho que a gente tem que entender. Deixa ela fazer a parte dela. Agora, como ser humano, eu tenho que continuar pensando como ser humano, agindo como ser humano e não como uma máquina. E nesse ponto eu acho que é onde as mulheres mais crescem nas empresas. Por quê? As mulheres crescem porque a mulher tem um olhar empático, a mulher é acolhedora, a mulher tem um papel
extremamente... A mulher tem o papel da criação, né? A mulher é para a geração da humanidade, né? Se metade da humanidade são os homens, a outra metade são as mulheres, nós é que geramos homens. Então, nós, mulheres, temos um papel, gente, extremamente relevante, inclusive para mudar esse cenário. Ô Edna, mas você lá, as trocas das mentorias, tem roda de conversa, Total. tem relatos, Sim. Quais são as principais dificuldades hoje das mulheres que chegam lá? Olha, hoje, hoje, Pedro, eu vou destacar um ponto aqui que eu acho muito relevante. Eu acho que um dos maiores desafios hoje das mulheres para chegar lá é conciliar a vida pessoal e carreira. Para mim, eu estou vendo muito isso. Muitas mulheres estão deixando a vida profissional, porque não estão dando mais conta, ou porque não estão querendo mais pagar o preço alto que muitas pagaram. Esse é o ponto. Que preço você está pagando para se manter naquela posição? E esse preço é o quê? Não constituir família Ou ficar longe de uma família disfuncional? Muitas decidiram não ter filhos, né? Muitas decidiram. Quantas executivas que eu ouvi, Pedro? Ela falou, olha, infelizmente eu perdi o time de ser mãe. Depois se arrepende, Edna? Muitas, algumas se arrependem. Outras estão convictas que era aquela decisão, assumiu e acabou. Agora, outras tiveram casamento comprometido, educação de filhos comprometida. Então, acho que o grande desafio da mulher é ela tomar consciência de que, ou ela não é Mulher Maravilha, ela é um ser humano, ela precisa tomar... o equilíbrio não vai existir, mas ela tem que entender que nós precisamos aceitar nossas vulnerabilidades, os nossos erros, os nossos fracassos. Entender que a vida não vai ser perfeita 100%. Eu tive, assim, uma grande possibilidade, Pedro, de conciliar minha vida pessoal e profissional. E hoje eu tenho o maior orgulho que eu tenho. Foi o quanto eu consegui hoje chegar aos meus 65 anos. E um ponto aqui que eu quero fazer para vocês, gente, eu trabalho com meu marido, Pedro, há quase 28 anos. Eu trabalhei como sociedade com meu marido. E hoje meu marido é o diretor do Instituto Vassalo Goldoni. Eu vim para cá despachando com ele. Então, assim, imagina uma mulher conciliar uma vida profissional trabalhando com seu marido. Eu pergunto muitas vezes nas minhas palestras, quem tem aqui a ousadia de falar, eu vou trabalhar com meu marido? Porque é um grande desafio. Eu sei bem disso. Você sabe disso, Pedro? Eu sei muito bem. Então, você sabe do que eu estou falando. Então, eu acho que o grande ponto hoje das mulheres é elas tomarem consciência de que a perfeição não vai existir, algum pratinho vai cair. Eu, por exemplo, ao longo da minha vida, ontem à noite, conversando com meu filho fala assim, mãe, você sabe que você deixou de estar presente com a gente em muitos momentos. Eu falo, eu tenho consciência disso, filho. Né? Ele fala assim, então, a gente hoje eu tento, eu procuro, não é que eu tento, Pedro, eu tomei uma decisão na minha vida de eu não trazer culpa para minha mente. Eu não me culpo, gente. Mas é algo muito comum nas mulheres que chegam na cidade. Eu não me culpo. Exatamente, a culpa o tempo todo. A gente fala que é um chicotinho, o tempo todo se cobrando porque não foi na festa da escola, se cobrando porque não deu conta disso, se cobrando. Eu sempre falo assim, faça o seu melhor. O melhor enquanto você está na tua organização, o melhor quando você está na tua casa, o melhor quando você está com os seus pais. Mas esse peso não gera burnout, Edna? Claro que gera burnout. A mulher já não chega com... não, eu tenho que fazer meu melhor, meu melhor. Estourei. Então, olha só. Segundo o índice, 45% dos casos de burnout hoje está nas mulheres. Pedro, eu estou com várias amigas com burnout, Pedro. Várias amigas. E assim, chegaram no pico máximo de exaustão. Eu nunca tive burnout. Eu tenho muito compromisso com a minha vida pessoal. Eu mantenho, apesar do meu ritmo de trabalho de 13 a 14 horas por dia, Pedro, 5 horas da manhã eu estou de pé, 6 horas eu estou na academia. Tenho um rigor absurdo com a minha saúde mental, física e espiritual, de verdade. Eu cuido da minha alimentação. Então, assim, eu cheguei aos meus 65 anos, Pedro, eu me sinto uma menina de 15 anos, cara. Você acredita uma coisa dessa? Se você me Mas porque você tem que ser exemplo para elas ou porque você faz isso por você? É por mim. Eu falo para mim. Eu faço isso por mim. Mas isso não bota sei lá, um ideal de comparação
difícil para quem não tem condição, família, Às vezes eu estrutura. penso, Pedro, às vezes eu penso as pessoas, eu na academia às 6 horas da manhã, e normalmente de manhã eu sempre gravo uma mensagem. Hoje era 6 horas da manhã, estava 8 graus, eu já estava na academia, 7 eu estava gravando uma mensagem, e a mensagem minha hoje de manhã fala assim, para de dar desculpa. Ô, Edna, mas você não pensa que aí que tá, nesse mundo de rede social em que a gente compartilha muito, em que você é um ponto fora da curva. E aí, ao você colocar isso para uma mulher que olha o seu conteúdo e não consegue chegar lá, ela se sentir, ao invés de se inspirar, ela se sente pressionada? Pedro, eu acho que eu sou tão autêntica e tudo que eu mais escuto, até a mãe de um CEO que acabou me acompanhando e falou assim, olha, a Edna me inspira que eu vou para academia só por causa dela. Então assim, gente, eu sou autêntica, até o ponto de falar, gente, eu tenho minhas vulnerabilidades, eu tenho meus erros, eu sou essa Edna. Eu não faço para dizer para vocês, olha, você pode ser igual, eu só falo para você pode fazer isso. Não é para você se comparar comigo, é para dizer que você pode fazer isso, você é capaz. Tanto que o meu mantra é você pode, você consegue, você é capaz. É inspirar as pessoas, não se ostentando, nada disso, porque o que eu mostro para mim, porque eu mostro é a minha vida real. Sim, quem me conhece sabe o que eu mostro na minha rede social é a Edna. É a minha convivência com a minha família, é os desafios que eu enfrento. As mensagens que eu levo para todas as mulheres sempre é para que elas acreditem nelas, para que elas confiem na capacidade de realização delas, porque eu não quero que elas sejam igual a mim. Elas não vão ser igual a mim. A gente não pode deixar de ser quem a gente é pelo medo de aquilo ser interpretado de uma forma que vai fazer mal para alguém, né? Então, ponto. Eu não deixo de viver a minha vida, de postar aquilo que eu sou e que eu não estou preocupada, porque eu não quero que as pessoas sintam inveja daquilo que eu conquistei, mas eu quero que as pessoas saibam, Pedro, que elas podem atingir aquela condição. Então elas podem sair, parar de dar desculpa porque não vai para uma academia, porque ela pode fazer no mínimo 10 minutos de caminhada por dia, parar de procrastinar. E tem um outro ponto, parar de colocar a culpa no mundo. Assuma a sua culpa. Assuma você a tua responsabilidade. E aí eu tenho Isso não é positivismo tóxico. Claro que não. Se tomou uma decisão, assuma. Faça. Isso é só accountability. Exato. Isso é só tome ciência dos seus... Não. Assuma as consequências dos seus atos. Não é verdade? Mas é sobre isso. É a autorresponsabilidade. É aquilo que eu quero, aquilo que eu me comprometo e aquilo que eu faço para caminhar na direção do que eu quero. Se eu quero chegar no topo da montanha, se inspire nos alpinistas. E quais são as cordas que vai me levar no topo? Persistência, constância, coragem. É decisão no campo mental e ação no campo físico. Então, assim, se eu quero chegar lá, eu tenho que ir. Tomou uma decisão, vai. Tomou uma decisão daquilo que você quer fazer, o que está te impedindo? Vai, enfrenta, decide. Porque eu tenho uma frase, eu aprendi essa frase, eu li um livro da Carol. E o livro está aqui, ó, está aqui na minha frente. E ela diz, ela diz assim, você decidiu passar para o lado contrário do lago. Então, 3 ranzinhas decidem mudar. 2 pulam, uma não pula. Na verdade, a ideia é assim, se você decidiu e não foi, você não decidiu. Eu posso decidir, Pedro, sair daqui agora, ir no supermercado e apenas decidir, mas eu saio daqui e não vou. Eu não decidi. Então, qual é o ponto da decisão? A partir do momento que você decide, você tem que ter atitude. Move sua força, move a sua coragem. Por que eu não fui? O que aconteceu que eu tomei essa decisão, mas eu não fui em frente? Então, gente, não basta decidir, você tem que ter atitude para comprovar aquela decisão que você está tomando. Ô, Edna, você falando aí, porque você já falou aqui a sua idade, você está com 65, é isso? Vou fazer 65 anos. Vai fazer 65 anos. E realmente, você falando, você é no 220, eu te conheço já. Não vejo como
você pense, e claro, pelo jeito você já está aposentado há algum tempo, aposentada no sentido 7 anos. de legal da coisa, 7 assim, anos. do seu trabalho formal. A gente vive um mundo em que as pessoas estão vivendo mais, melhor, bastante, e essa iniciativa aí de 50 a mais, 60 a mais, no final das contas, essa sua geração aí de baby boomer, que ainda comanda as coisas e ainda está muito ativo e ainda tem que buscar... Ou seja, não faz o menor sentido a pessoa do seu jeito, da sua idade, parar de trabalhar. Pedro, agora deixa eu contar uma coisa para quem está nos ouvindo. Tudo bem, me aposentei, 64 anos, fui desafiada, Pedro, a voltar para o mercado de seguros. Fui desafiada. Agora. Aí eu pensei, volto? Não volto? Preciso? Não preciso? Coloquei na balança e aí o que eu fiz? Decidi voltar para o mercado de seguros aos 64 anos. A pergunta que eu fiz para mim, quem disse que eu não posso? Aí eu falei, bom, não posso ter horário que eu tinha de trabalho como eu trabalhava antes, porque eu estou à frente do instituto. Como que se vende seguro hoje? Porque a última vez que me venderam seguro, ainda era um amigo, e eu não comprei, mas fui o único no grupo de amigos que não comprou, que estava na Prudential. Sim, que era uma venda... excelente para a seguradora. Tudo bem, mas era uma venda altamente desconfortável, que ele vinha no minha jugular e começava a falar as coisas, e eu falava, cara, mas isso aí parece mais pirâmide do que... E o vendedor tinha aquele treinamento, e isso era, tô falando 2010, 2011, assim, quando ele entrou nisso, e eu tenho uma repulsa a essa venda que é muito agressiva, assim... Mas a Prudential já não está mais nesse formato, ou pelo menos mudou aqui no Brasil, pelo que eu sou dessa geração, eu trabalhei nessa época que eles vendiam, era na jugular mesmo, Nossa, Pedro. Era na jugular. Edna. Era na jugular. Eu nunca vim conseguir vender, a minha área que eu atuo, Pedro, é na área de benefícios de vida, saúde, odontológico corporativo. Ah, tá. E aí eu fui contratada para ser embaixadora da empresa com a qual eu trabalhei 23 anos, que foi vendida. O CEO montou uma nova empresa, me chamou, fez uma proposta, aí eu voltei para trabalhar como embaixadora para abrir o mercado para a atual corretora de seguros chama Chip. Então hoje eu estou lá como embaixadora, estamos fazendo ótimos negócios. E como vende seguro hoje? Consultivamente, né? Hoje não tem porque mais. Hoje é uma venda consultiva. Porque eu lembro que na época, Edna, virou piada, assim, né? Não me enche o saco, senão eu vou passar teu número pro vendedor da Prudential, que o cara ia ficar te ligando. Era os seguros de vidas internacionais, que tinha uma linha de venda e uma comissão para o corretor que vendia altíssima. Era uma venda que o cara tinha que fazer tudo para virar o jogo. Exatamente. Eu nunca consegui vender dessa forma. Eu sou uma venda de construção de uma amizade, de longa data, mostrando toda a parte de benefícios, as vantagens. Então, hoje, quando eu volto para o mercado, continuo trabalhando da mesma forma, abrindo o mercado. Paralelo a tudo. Paralelo a tudo que eu faço. Agora eu vou te contar uma outra coisa, Pedro. Recebi uma terceira proposta de trabalho. Aos 64 anos. Aos 64 anos. Aí a pergunta eu falo, quem disse que você não pode? Aos 64, se tornar empreendedora social, tocar 3 programas de mentoria, uma agenda... Mas é o quê? Você pode falar essa outra ou essa não? ainda não deu o final. Tá. Mas volto para o mercado, um dia da semana eu me dedico para a Chip e agora estou como embaixadora de um outro grupo, WCFO, sou embaixadora, sou conselheira de empresa, estou conselheira... e agora, semana passada, recebi mais uma proposta de trabalho. Aí eu cheguei para o meu marido e falei assim, Léo, não estou entendendo. Aos 65 anos estou indo para a terceira proposta de trabalho. E aí está todo mundo falando, mas Caí, como pode? Eu falei, Pedro, é só você decidir, Pedro. Não é, Edna, não é. Pedro, decide que você encontra oportunidade. É. Claro que sim. Não é possível. Claro isso é que muito sim. aquela... Isso parece mensagem de... Não, Pedro. Não é. Agora eu vou. Você agora quer, agora você eu faço pode. uma pergunta. Diga. Agora eu faço uma pergunta para você. A vida vai te pôr à prova, Pedro. A vida vai te pôr à prova. Cabe a você decidir. Você vai falar assim, mas é só decidir? Não, gente, não é só decidir, não. É ir à luta. É a luta para uma oportunidade. Se eu não vou fazer uma coisa, eu faço outra. Uhum. Se eu não pudesse fazer. Eu acho que gerar as condições em que as possibilidades aparecem, né? Claro, Pedro. Agora, você pode esperar que o mundo vá chegar para você e dê todas as condições? Não. Claro que não. Você quer esperar o mundo entregar para você tudo? Claro que não, Pedro. Ou seja, deixa eu tentar
Vamos lá. Absorver isso que você está falando, porque às vezes parece, eu não quero que isso pareça, e eu sei que você não é assim, mas uma mensagem de autoajuda barata, de motivação barata. Não é assim, isso. Não pode ser isso. Não pode. Mas você tem um papel de dizer, é necessário que alguém diga você pode para que uma chavinha vire na pessoa. Então, Pedro. Mesmo que ela não possa. E mesmo que ela não possa. Ah, tá, entendi. Mesmo que ela não possa. Ela precisa encontrar, Pedro. Eu trago muito exemplo aqui do meu filho. Meu filho foi prematuro de 6 meses, Pedro. Teve muitos desafios na vida dele. E durante toda a minha educação, eu só repeti uma frase para ele. Leonardo, você pode, você consegue, você é capaz. Ele teve sequelas da prematuridade, conseguiu superar vários desafios, Pedro, vários desafios, e não foram fáceis. Se formou em educação física na faculdade em Imbi-Morumbi, e ele conseguiu uma oportunidade de trabalho. Meu filho acorda 5 horas da manhã. Há 7 meses ele está no primeiro emprego dele. Ninguém chama ele, Pedro. Ele acorda às 7 da manhã. Ele vai até a Estação Sumaré, vai até a Estação Santa Cruz, abre a clínica e está feliz da vida. Então, Pedro, por isso que eu falo que nós precisamos resgatar no ser humano essa essência dessa confiança nele mesmo. Resgata a confiança. Não é olhar para o ser humano de onde ele está, é olhar para o ser humano e saber aonde ele pode chegar, Pedro. Isso muda o jogo. Se você encontrar alguém que vai estender a mão para você, que vai te dar uma oportunidade, honra essa oportunidade. Faça por merecer essa oportunidade. Vai além daquilo que você pode fazer. Vai além daquilo que você pode fazer. O que nós fazemos nos nossos programas, Pedro, é resgatar a força, a confiança da mulher no nosso programa, dela nela mesma. E aí você vê os relatórios, os relatos, a emoção dessas mulheres quando termina o programa é inacreditável, Pedro. É inacreditável. E quando você vê o resultado do programa na vida dessas mulheres, aí é que você fica mais impactado. Então, quando eu falo isso, é porque eu estou vivendo isso. É de peito eu não aberto, estou né? falando algo que eu trago para vocês, é o que eu estou vivendo nisso. E, de novo, muda a vida de uma pessoa, já estava lendo. Sim. Você não precisa fazer muito, você não precisa mudar. Quando eu falo transformar o mundo, é transformar o mundo ao meu redor. É aquilo que está na minha possibilidade de fazer, Pedro. Isso é meu compromisso. Por quê, Pedro? No final, no último dia das nossas vidas, é nós com a nossa consciência. Ponto. É o que eu fiz com aquilo que Deus me deu. Com a força que Ele me dá todos os dias. Para acordar todo dia e falar, não importa o desafio que eu vou enfrentar, porque eu enfrento muitos desafios. Eu sou testada todo dia. Será que eu consigo? Será que eu vou? Amanhã estou lançando um programa, será que vai dar tudo certo? Onde está essa coragem que me move? Para poder falar, vai dar tudo certo. Perguntei agora para a equipe, está todo mundo bem? Vamos embora? Vamos embora. Então, Pedro, é isso que resumo a minha vida, é isso que eu quero continuar fazendo, me superando a cada dia. E um detalhe, isso não é para ninguém ver, Pedro, isso é comigo. Esse compromisso é exclusivamente comigo, porque é comigo que vai ser, é comigo mesmo que eu vou prestar essa conta. Você entendeu? Na hora de botar a cabeça no travesseiro. Então, a hora que eu coloco a minha cabeça no meu travesseiro, eu coloco com a consciência absolutamente tranquilo que aquilo que eu posso fazer, eu estou fazendo. Posso fazer mais? Eu quero fazer mais. Eu quero que abram muitas outras portas, tenho mais projetos, tenho muitos sonhos ainda que eu quero realizar, mas eu sou muito consciente de fazer bem aquilo que eu me coloco, naquilo que eu coloco como meta para fazer. O Edna, é tão bonito ver alguém aos 64, quase 65, com esse discurso genuíno, porque muita gente com essa idade e muitas das pessoas que nos ouvem aqui estão nessa faixa etária, até menos, achando que já estão no fim da linha. E o que a gente vê, isso é dado, tá? Isso é mercado de trabalho. Isso é mercado de trabalho. É mercado de trabalho. É que não
Não, você é o profissional 50 a mais, ele está sendo requisitado. Não é só a Edna que é ponto fora da curva, e você é ponto fora da curva. Você é figura de inspiração, você tem o papel de iluminar, sim, a cabeça dos outros. Enquanto você falava, eu lembrava do Resgate do Soldado Ryan. Sim. Né? O filme que começa com uma cena fantástica do desembarque na Normandia, e aqui tem um grupo de 8, 9 soldados ali comandados pelo Tom Hanks, e eles vão atrás de um único soldado. E no filme, se você não assistiu, o problema é seu, que eu vou contar aqui agora, todos morrem no caminho para salvar o Ryan. Você fica questionando, é por um. É por um. É por um. E no final, quando o general Tom Hanks está ali na beira da morte, ele pega, segura na gola do Ryan e ele fala: earn it, faça por merecer. Pronto, é sobre isso. Eu te resgatei. Eu confio em você. Faça por... Exatamente isso que a gente fala quando a gente termina a nossa lição. Faça por outra mulher aquilo que você recebeu aqui. Viva a sororidade. Agora é com você. Ah, como é que eu retribuo? Faça para uma outra pessoa que você recebeu. Faça por merecer. Entendeu? Uhum. Então, é sobre isso que para mim, a essência da vida, a grande alegria da vida é você... Assim, não é a grande alegria, assim, o maior propósito da nossa vida, Pedro, é nós conectarmos conosco mesmo. E longe de qualquer demagogia, você sabe que esse não é um podcast demagógico, mas é impossível a gente não sair daqui com uma mensagem de esperança depois de ouvir isso. Claro. Não só a mensagem, mas principalmente quem está dizendo: Edna, muitíssimo obrigado. Valeu, Pedro. Você obrigado cumpriu. Por você tá com a gente. Você cumpriu completamente a missão do início aqui do podcast, que é de trazer uma mensagem de esperança, não só para quem ouve, mas para quem pode ouvir a partir do que você vai contar de que você ouviu aqui e se torna uma sementinha multiplicadora também de boas mensagens. Se alguém quiser ir atrás do Vassalo Goldoni, do Instituto, da mentoria delas para elas, que fantástico. todos os caminhos. Todos os caminhos que vocês podem entrar é só entrar site www.institutovg.com, site do IVG, tem o WhatsApp lá, você pode mandar mensagem, quiser falar comigo, quiser falar sobre os nossos programas, lá você vai encontrar todos os programas. E uma coisa a mais, nós construímos uma Academia da Mulher, que é um portal online voltado com conteúdo incrível, só para as mulheres, gratuito, online, o ano todo. Você pode entrar lá, pode estudar e você pode se tornar uma mentorada no nosso programa. E eu acho que só queria deixar uma frase, porque eu gosto muito de terminar essa frase com o Mário Quintana, que ele diz: mais lindo que o canto dos pássaros é o seu voo. Por quê? Porque nem todo canto será de alegria, mas todo voo é de liberdade. Nós precisamos voar nas asas da nossa liberdade, da nossa coragem, da nossa fé, da nossa capacidade de realização. Vai ter dias sim que serão desafiadores. Vai ter dias sim que você pode querer até desistir. Mas lembre-se sempre que você nasceu para vencer. Você nasceu para viver uma vida com propósito, para deixar um rastro para a humanidade, para ser lembrada por algo que você vai deixar para todo ser humano. E qual é esse algo que é teu, exclusivo, que você vai deixar e que você vai ser lembrado? Pensa nisso, que você muda a sua forma de acordar todo dia, pelo que eu quero ser lembrada. Ponto. Eu tenho certeza que esse algo é a sua inteligência orgânica. Se algo é a tua inteligência orgânica. É aquilo que só você faz e que é humano e que a inteligência artificial jamais vai substituir. E se você gostou do que a gente falou aqui, se inspirou, é muito difícil que você não tenha se inspirado. Mas se você gostou, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, dê as 5 estrelinhas aí no Spotify. E se liga no próximo episódio que a gente tá aqui. Inteligência Podcast volta. Inteligência Orgânica Podcast volta em breve. Até mais.